Às vezes, eu paro por alguns segundos e olho para o mundo e tento entender. Não entender política, não entender estratégias militares, mas entender algo muito mais simples e muito mais difícil. Como nós chegamos até aqui? Porque enquanto você está aqui agora, talvez sentado, talvez deitado, talvez apenas passando o tempo, em algum lugar do mundo alguém está correndo. Correndo sem saber exatamente para onde. Correndo apenas porque ficar parado pode significar morrer. Em algum lugar, alguém está segurando a mão de uma pessoa ferida. Em outro lugar, alguém está tentando encontrar um filho no meio do caos. E em outro, alguém está olhando para o céu, torcendo para que o barulho que está ouvindo não seja o último da sua vida. Hoje, existem guerras acontecendo neste exato momento. Na Ucrânia, cidades que antes tinham cafés, parques e escolas, agora têm crateras. Em Gaza, famílias inteiras vivem entre sirenes, apagões e incerteza. No Sudão, milhões de pessoas tiveram que abandonar suas casas sem saber se um dia voltarão. No Iêmen, crianças cresceram aprendendo primeiro o som de aviões antes mesmo de aprender a ler. E talvez o mais estranho nisso tudo é que para muitas pessoas essas guerras se tornaram apenas notícias, algo que aparece na tela, entre um vídeo e outro. Explosões aparecem entre uma dança viral e uma receita de cozinha. E eu não digo isso para acusar ninguém, porque eu também sou parte desse mundo. Um mundo onde a dor de alguém pode aparecer entre dois anúncios. E às vezes eu hesito em falar sobre isso. Eu realmente hesito, porque é pesado, porque é complexo, porque parece grande demais para caber em palavras. Mas talvez o silêncio seja exatamente o que permite que tudo continue. Eu olho para o que a humanidade conseguiu fazer. Nós construímos cidades gigantescas, criamos tecnologias que nossos antepassados jamais imaginariam. Falamos com pessoas do outro lado do planeta em segundos. Mandamos máquinas para explorar outros planetas. Mas ainda não conseguimos fazer algo básico: conviver sem nos destruir. E isso me deixa com uma dúvida, que talvez seja desconfortável demais para muita gente. Talvez o problema do mundo não seja a falta de inteligência. Talvez seja a falta de humanidade. Porque nenhuma guerra começa com bombas. Nenhuma guerra começa com tanques. Nenhuma guerra começa com mísseis. Ela começa muito antes. Ela começa quando alguém decide que dominar vale mais do que preservar. Começa quando o orgulho fala mais alto que a compaixão. Começa quando a dor do outro deixa de importar. E então, as fronteiras viram linhas de confronto, as cidades viram alvos e as pessoas viram números. Números em relatórios, números em estatísticas, números em manchetes. Mas por trás de cada número existia uma vida. Uma pessoa que tinha alguém esperando em casa. Uma pessoa que tinha sonhos que nunca chegaram a acontecer. Às vezes eu imagino uma criança, talvez em Kharkiv, talvez em Gaza, talvez em algum vilarejo esquecido do Sudão. Ela olha para o céu, mas não vê estrelas, ela vê fumaça. E talvez a pergunta mais pesada da guerra não venha dos soldados, talvez venha dessa criança. Uma pergunta simples, uma pergunta silenciosa. Por quê? Por que pessoas que nunca me conheceram decidiram que minha casa podia deixar de existir? E quando eu penso nisso, eu percebo algo que é muito difícil de aceitar. A guerra não é apenas sobre territórios, não é apenas sobre poder. A guerra revela algo profundo sobre o ser humano. Ela revela do que somos capazes quando esquecemos da nossa própria humanidade. Mas mesmo olhando para tudo isso, mesmo vendo cidades destruídas, mesmo vendo famílias separadas, mesmo vendo gerações inteiras crescendo em meio ao medo, eu ainda acredito em algo. Porque em todo lugar onde existe guerra, também existe alguém tentando salvar. Existe alguém carregando um desconhecido nos braços. Existe alguém dividindo o último pedaço de pão. Existe alguém abrindo a porta da própria casa para proteger quem não tem mais para onde ir. E talvez seja isso que ainda mantém o mundo de pé. Não os governos,
não os exércitos, não as armas, mas as pequenas escolhas humanas que insistem em resistir à violência. Pessoas comuns que, mesmo em meio ao caos, ainda escolhem ajudar. Talvez a paz não comece em tratados internacionais. Talvez ela comece muito antes disso. Talvez ela comece no momento em que uma pessoa decide algo simples: que a vida do outro tem o mesmo valor que a sua. Eu sou Alicia Celá e esta foi mais uma história real para pessoas reais.